Você assiste agora a mais uma edição do Hora Extra com as seguintes notícias da Justiça do Trabalho de Goiás. Especialistas apontam os prejuízos do trabalho noturno na vida e na saúde do trabalhador. Novo sistema de registro eletrônico de ponto começa a vigorar. Assédio processual é o assunto abordado no quadro de entrevistas. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no período noturno. Com o sono prejudicado, a pessoa fica mais vulnerável a vários tipos de doenças. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas trabalham no período noturno. Com o sono prejudicado, a pessoa fica mais vulnerável a vários tipos de doença. Quem trabalha à noite sabe como é difícil passar o dia acordado. O raciocínio fica mais lento e situações cotidianas, como a ida ao banco, tornam-se um desafio complexo. Tudo isso porque, sem uma boa noite de sono, a pessoa fica com a atividade metabólica alterada, o que pode prejudicar a saúde do trabalhador. Fazia 38 anos que eu trabalho à noite. Sempre trabalhei à noite, né? Sempre fui garçom. Olha, no começo é um pouco difícil, né? Precisa trocar o dia, aliás, à noite pelo dia, né? Para dormir. Mas depois, com o tempo, a gente vai acostumando, né? Hoje para mim é normal. Chego, durmo, por exemplo, trabalho até 1, 2 horas da manhã, chego em casa, durmo normal, levanto 7 horas da manhã para levar o menino no colégio e dou uma cochilada na parte da tarde, tudo normal para trabalhar. Cerca de 15 milhões de brasileiros exercem atividades no período noturno. Essas pessoas têm maior chance de contraírem doenças como gripes, cefaleia e obesidade. Uma das motivações para os profissionais atuarem à noite é a remuneração maior. Eles recebem 20% a mais do que se trabalhassem de dia. São direitos de quem faz trabalho noturno. Jornada das 22 às 5 da manhã. Hora de trabalho de 52 minutos e 30 segundos. Hora de descanso, 60 minutos. Adicional noturno, mínimo de 20% sobre o valor da hora trabalhada. E hora extra, 50% sobre o valor da hora de trabalho. É acumulativa em relação ao adicional. Depois de muito tempo, a gente trabalhando à noite, o metabolismo acostuma. Mas no início, geralmente, a gente sofre bastante. Dá um pouco de sonolência, mas em determinados horários, quando a pessoa é costumeiro dormir, certo? Em casa, mas com espaço de tempo isso acaba. Alimentação, a gente não pode, eu pelo menos não alimento à noite, só até às 16 horas. Olha, no início da carreira, da profissão da gente, a gente sente mais na madrugada, né? Mas com o passar do tempo isso acaba. Quem dorme de dia tem sono curto e menos profundo. Procure ambientes tranquilos e sem claridade para não afetar ainda mais o desenvolvimento do sono. Alimente-se de forma equilibrada. Trabalhadores noturnos têm 40% mais chances de ter doenças digestivas. Exija da empresa turnos adequados ao seu metabolismo. Se perceber prejuízos à saúde, procure um médico. As novas regras para o controle eletrônico de ponto entram em vigor no dia 26 de agosto e prometem coibir as fraudes na marcação da jornada de trabalho do empregado. O novo registro eletrônico de ponto valerá para as empresas com mais de 10 funcionários, que controlam a jornada de trabalho por meio eletrônico. A impressão de comprovante a cada vez que o empregado bater o ponto é a principal novidade do sistema e a garantia que ele terá se tiver que provar o cumprimento da jornada ou horas extras numa futura ação trabalhista. O novo aparelho também possui especificações para impedir fraudes e modificações dos horários marcados pelos funcionários. É o que explica o superintendente regional do Trabalho e Emprego em Goiás, Samuel Alves Silva. Essa é a grande expectativa do Ministério do Trabalho em relação à portaria 1510. O número de fraudes é muito grande, se encontra uma série de artimanhas no sistema até então permitido, e a ideia é que não se possa ter mais marcações prévias, nem um impedimento de acesso do trabalhador ao registro de ponto, que de algum modo se possa impedir que haja a lesão ao direito do trabalhador. Isso também, de certa forma, vai beneficiar o próprio empresário.
Os bons empresários, com certeza, apenas vão ter esse incômodo da mudança do sistema. E aí, esses bons, nós entendemos que ele vai ser beneficiado até por uma concorrência mais leal. Nós temos registros de que em torno de 20 bilhões, um pouquinho mais de 20 bilhões de reais, são perdidos anualmente por fraude ao ponto. São trabalhadores que não recebem, a Previdência Social que também não recebe, o FGTS que não é pago, de modo que uma concorrência mais leal vai beneficiar todo mundo, inclusive a economia. A incapacidade das indústrias de atenderem a demanda de pedidos de registrador eletrônico de ponto é um dos fatores apontados pelas entidades patronais que inviabilizam o cumprimento da portaria. Estima-se que no Brasil existam 2/3 de empresas que ainda não substituíram o equipamento. E a lista de espera pode passar dos 3 meses. Mas o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego explica que os auditores fiscais não vão autuar as empresas de imediato e podem conceder um prazo de até 90 dias para aquelas que ainda não conseguiram adquirir o novo equipamento. O Ministério do Trabalho não reconhece essa alegação. São hoje mais de 66 equipamentos devidamente homologados. A empresa que quisesse poderia ter desenvolvido o seu software, de modo que nós não reconhecemos essa alegação. Agora, para não termos para que essa justificativa não venha a valer para ninguém, uma orientação da Central de Fiscalização em Brasília, ou seja, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, é que os auditores, na verificação feita em ações fiscais iniciadas até 25 de novembro, seja elastecido o prazo de ajuste, o prazo de correção, de modo que, não havendo fraude, havendo comprovadamente o início do respeito à portaria, é possível muito mais prazo. Isso vai variar de auditor para auditor e de empresa para empresa, especialmente considerando que há o risco de ter fraude, de ter dificultação em ação fiscal. Nesse caso, cessa qualquer possibilidade de prazo. Esse prazo é um instituto chamado dupla visita, que vai ser concedido a partir de 30 dias até 25 de novembro. Para o empresário Walter Melgaço, o ponto eletrônico é uma segurança tanto para o funcionário como para o empregador. No momento em que finalizava o mês, quando era no ponto mecânico, nós tínhamos que somar na calculadora. Agora, como ele é interligado direto com o computador, ele soma automaticamente e traz também uma segurança mais para o funcionário. Olha, toda empresa, todo comércio exige investimento e nós encaramos o registrador eletrônico de ponto como um investimento. E a manutenção dele, ele tem que ser, são só o rolo de papel, do papel que imprime o comprovante, mas ele é de valor muito simplório, não é complicado, não é pesado, eu creio que não fica pesado para ninguém não. Porque agora nós temos mais uma garantia, né, sobre hora de entrar, hora de sair, e temos também o comprovante, só que tem um porém, temos os comprovantes que temos que estar guardando. Então são 4 ao dia, vai somar muitos comprovantes ao mês, né? Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, estima-se uma perda de 20 bilhões de reais anuais com horas extras não pagas no país, com prejuízo não só para o trabalhador, mas também para o FGTS e a Previdência Social. Esses 20 bilhões de reais também poderiam gerar quase 1 milhão de novos empregos. E no próximo bloco, nós conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre assédio processual. Voltamos já. Hora extra. O empregado pode recusar-se a trabalhar horas extras? Sim, a recusa é legítima, salvo em caso de força maior ou dentro de limites estritos, quando a necessidade for imperativa. Para que o empregador possa legitimamente exigir trabalho em horas extras suplementares, deverá haver acordo escrito entre as partes ou norma coletiva. A rapidez do processo judicial, há muito tempo, é uma preocupação do direito processual.
A emenda constitucional número 45 de 2004, em resposta aos clamores da sociedade brasileira, revelou, entre o rol dos direitos individuais fundamentais, a previsão da razoável duração do processo. A morosidade da justiça tem diversas causas, entre as quais a atuação dos sujeitos do processo. A parte, às vezes, tem deliberado interesse no retardamento do trâmite da causa. Nesse contexto, surge o fenômeno peculiar, o assédio processual, que se difere da litigância de má-fé. Para falar sobre o assunto, nós conversamos com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, do TRT da 18ª Região. Doutor Rodrigo, obrigada pela presença. É um prazer sempre. Doutor Rodrigo, como se caracteriza o assédio processual e no que ele se difere da litigância de má-fé? O assédio processual se caracteriza ou conceitua por uma série de atos praticados pelas partes ou por um dos auxiliares do juízo, que causa, atos praticados de forma maliciosa, de forma intencional, que causa a frustração do andamento do feito, o retardamento da marcha processual, causando prejuízo a uma vítima, em regra, uma das partes no processo, e de outra parte, em relação à coletividade, ao próprio Poder Judiciário, manifesta uma atitude de desprezo ao Poder Judiciário, à ordem jurídica e uma caracterização de má-fé processual. E o que seria litigância de má-fé? Bom, com relação à distinção quanto à litigância de má-fé, isso já ficou bem mais nítido nos estudos recentes sobre essa matéria, porque no começo se confundia muito o assédio processual com a litigância de má-fé. Hoje a gente já consegue perceber de forma bastante nítida as diferenças. Dentre elas, em primeiro lugar, a litigância de má-fé está capitulada expressamente no Código de Processo Civil, nos artigos 17 e 600, salvo engano, processo de conhecimento e de execução. Então, no processo, quanto à litigância de má-fé, existe uma série de condutas tipificadas na lei de enquadramento de um ato qualquer, de um ato da parte, como sendo de litigância de má-fé. Ao passo que o assédio processual aborda uma gama muito mais ampla de procedimentos, porque não fica enquadrado naquela descrição do legislador. Além disso, o assédio processual reclama uma indenização que é integral, que abrange todo o dano causado pelo ato processual caracterizador do assédio. Ao passo que a litigância de má-fé tem prefixada no próprio Código o valor da multa cominatória. Bom, além disso, os atos de litigância de má-fé são necessariamente cometidos por uma parte e sofridos, entre aspas, pela outra. Ao passo que, no caso do assédio, além da vítima propriamente dita, há toda a coletividade, todo o Estado, juiz, que também sofre os efeitos do assédio. E uma diferença muito clara também é que a litigância de má-fé se refere a atos necessariamente praticados no curso daquele processo. Ao passo que no caso do assédio, é possível que assim também ocorra, mas atos fora do processo, extraprocessuais, também podem caracterizar o assédio. Então as diferenças são bastante claras, nítidas hoje em dia, né? Como distinguir a prática do assédio processual do mero direito da parte de exercer o contraditório, de interpor um recurso? Bom, Márcia, nem sempre é fácil. Aliás, é mais fácil percebê-lo na prática do que teorizando. Mas, de qualquer forma, a dificuldade toda reside no fato de que o assédio processual ele é caracterizado, ele é efetuado de uma forma muito dissimulada e refinada, sob aparente legalidade. De qualquer forma, os atos que caracterizam o assédio podem ser, assim, verificados na medida em que demonstram o intento da parte de meramente protelar o andamento do feito de forma maliciosa, não tendo nenhuma preocupação com o conteúdo ético do processo. A ideia aí, que se percebe no curso do processo, é o de que os instrumentos processuais estão sendo eles todos utilizados de forma desvirtuada, diferente daquela prevista pelo legislador. Desvirtuamento esse que se dirige eminentemente no sentido de prolongar indefinidamente e contrariamente ao objetivo do processo a resolução da lide. Diante dessa dificuldade, então o juiz não tem como perceber de imediato essa ilegalidade, essa ilicitude, essa conduta antiética.
De imediato não é possível, justamente porque o assédio processual, como o assédio em geral, né, o assédio moral, por exemplo, é constituído de uma série de atos encadeados, uma série de atos cuja frequência e intensidade é que caracterizam o instituto. Um ato isolado, voltando ao que nós falamos agora há pouco, pode caracterizar a litigância de má-fé, mas não o assédio processual. Justamente por se traduzir em uma série de atos, não é possível a verificação imediata do seu cometimento, porque você percebe algo de estranho, algo de desvirtuado, mas é preciso que se aguarde a repetição dele no curso do processo para que o assédio se caracterize. Quais são os principais bens jurídicos violados com a prática do assédio processual? Pois é. Como a gente estava falando agora há pouco da diferença do assédio processual para a litigância de má-fé, diferentemente da litigância de má-fé, aqui, no caso do assédio, há mais de uma vítima, digamos assim. Uma delas é a vítima propriamente dita, que eu já vou abordar. Mas a outra é o Estado juiz, o Poder Judiciário, se preferir, porque há uma série de garantias constitucionais à sociedade, à coletividade, que são violadas por força da prática do assédio processual. Em primeiro lugar, o princípio da dignidade da pessoa humana. É um dos fundamentos da República que pode ser flagrantemente atingido por conta dessa conduta ilícita. Além dele, do ponto de vista processual mais propriamente, em primeiro lugar, o direito de ação. O direito de ação livre, amplo, tem por objetivo, evidentemente, que se alcance a prestação jurisdicional de forma natural, normal, e no prazo e pelos meios normalmente previstos em lei. Isso é frustrado pela prática do assédio, então o próprio direito de ação é aí violado, né? O princípio do devido processo legal, também capitulado como garantia do cidadão no artigo 5º da Carta, também é violado. E de forma muito mais flagrante, patente e visível, o princípio da razoável duração do processo, uma vez que o assédio processual visa justamente a isso, né? A indefinidamente prolongar a duração do processo. Com relação à vítima, uma série de prejuízos podem ser ocasionados. Em primeiro lugar, o descrédito dela com relação à justiça, eu diria, a perda da crença nas instituições, um desânimo por conta da percepção do não andamento do feito, abalos de ordem psíquica, a depender do caso que a gente estiver aqui tratando, enfim, uma série de abalos de ordem personalíssima que a pessoa pode sofrer. São várias as questões envolvidas com assédio processual. Sim. Imagine-se a frustração de alguém que está imaginando que aquele seu direito a ser satisfeito vai ser, será num prazo razoável, e isso não acontece, né? É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre assédio processual com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre assédio processual. Doutor Rodrigo, o magistrado, quando ele detecta uma prática de assédio processual, ele pode agir de ofício? Bom, essa pergunta é boa até para mencionar também uma diferença fundamental entre o assédio e a litigância de má-fé. Litigância de má-fé é essa que, detectada, o juiz age de ofício, deve fazê-lo. O artigo 18 do CPC assim autoriza. Mas se ele percebe a caracterização dos atos de assédio, a combinação de indenização de forma a compensar a vítima do assédio cometido, isso ele não pode fazer de ofício. Até porque, ante a ausência probabilíssima e certa, eu diria, né, de pedido nesse sentido, ele estaria decidindo além do que a lide deduzido em juízo. Ele pode apenar com a multa por litigância de má-fé. Agora, com relação ao assédio processual em si, será necessário que a vítima provoque o judiciário com uma ação posterior, que, diga-se de passagem, complementando outra vez a diferença em relação à litigância de má-fé, mais uma das diferenças, né? O assédio processual se indeniza mediante o ajuizamento de ação própria do assediado em face do assediador, buscando a completa indenização do prejuízo sofrido, ou seja, em outra relação processual. E, ao passo que a litigância de má-fé, obviamente, é combinada, inclusive de ofício, na mesma relação.
Respondendo diretamente a sua pergunta, não. Com relação à indenização por força do assédio, é necessária a provocação através de outra ação. Na Justiça do Trabalho, o senhor já se deparou com situações que configuram assédio processual? Todos os juízes, creio que muitas vezes. O ajuizamento indefinido, inconstante, muitas vezes sem nenhuma razão de ser, de recursos, é o modo mais frequente com que se caracteriza o assédio, né? Normalmente de empregadores que sabem da condição econômica mais frágil do empregado, autor da ação, que não tem condições econômicas de suportar uma lide de duração indefinida e por isso mesmo tendem a fazer acordos prejudiciais aos seus próprios interesses. Sabedores disso, infelizmente, né, alguns réus empregadores nessas ações protelam o feito justamente confiando no esgotamento da vontade, do esforço, da gana do reclamante, e aí ele acaba fazendo um acordo por um valor inferior ao postulado, ao que efetivamente seria devido. Fora isso, a gente conhece, sabe da existência de outros fatos caracterizadores de assédio. A nomeação... Por parte do empregado também tem? É possível, mas eu ia falar sobre a questão dos laranjas, né? Devedores que passam bens para nomes de laranja, o que torna o feito muito demorado e tal. Com relação a assédio feito pelo empregado, pode acontecer? Evidentemente que pode. Não é muito comum, porque evidentemente não é difícil de se perceber que interesse teria o empregado em protelar indefinidamente o feito, em retardar a marcha processual. Porém, em tese, naturalmente que é possível. E além, como eu falei no início da nossa conversa, todos os participantes do processo podem ser assediadores em potencial. O mais comum é que sejam as partes, mas não necessariamente. O juiz pode ser um auxiliar do juiz, um perito, um depositário, um administrador, e um serventuário da justiça também pode fazê-lo, né? O senhor poderia citar exemplos? Bom, o serventuário da justiça é bastante evidente, né? Ele pode segurar o processo de forma indefinida, de forma maior, não cumprir o prazo previsto em lei, fazendo com que o processo dure. Pode ser motivado por uma série de motivos, por antipatia com relação a um advogado ou uma das partes, etc. O juiz, se o juiz é o assediador, eu digo porque o juiz pode ser a vítima também, na maior parte das vezes dá-se por algum tipo de perseguição em relação ao advogado ou a uma das partes, e faz com que o feito deixe de ser apreciado no prazo, os atos processuais deixam de ser produzidos no prazo regular, no prazo regularmente previsto. E outros participantes do processo também podem fazê-lo, o representante do Ministério Público, como eu disse antes, um dos auxiliares do juiz, um perito, um depositário, um administrador judicial e assim por diante. E quando o juiz pode ser vítima do assédio processual? Isso não é muito fácil de acontecer por razões que são muito evidentes, né? O juiz nessa relação processual está numa posição de... não digo constranger, mas de impingir às partes a sua vontade, porque ela espelha a vontade do Estado ali, né? Mas é possível ocorrer e, infelizmente, eventualmente ocorre. Nós temos notícias aí da ocorrência desse tipo de caso, em que uma das partes, normalmente, quer afastar o juiz da análise de um determinado processo. E o faz pode fazê-lo pelo menos, né? Através de reiterados expedientes no próprio processo ou fora dele. Por exemplo, arguir a suspeição, o impedimento, ajuizar uma ação correcional, mandado de segurança, e fora do processo, fora da ordem processual, reclamações em órgãos como CNJ, CSJT, etc., de forma a constranger o juiz a dar seguimento nos atos naturais de seguimento do feito. É possível, inclusive, há notícias disso também, graças a Deus não no nosso tribunal, de um assédio mais flagrante, mais direto, ofensivo, de propaganda em rádio, em cartazes, acho que não em outdoors, né? Que denigrem a imagem de certo juiz, que pode chegar a causar assédio processual, se com isto o juiz se sentir constrangido a um tal ponto que deixe de praticar atos naquele processo, fazendo com que o feito seja retardado. Isso realmente pode acontecer e, para lhe ser muito franco, não está muito longe da nossa realidade. Nós temos notícia da sua ocorrência. Eu conversei com o juiz do trabalho, Rodrigo Dias da Fonseca, sobre assédio processual.
Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigada pela presença. É sempre um prazer estar aqui, Márcia. Obrigado. Obrigada. Essa edição do Hora Extra chegou ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Nos vemos lá. No Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Quem trabalha à noite tem mais chances de desenvolver alguns tipos de doenças. As novas regras para o controle eletrônico de ponto entram em vigor no dia 26 de agosto e prometem coibir as fraudes na marcação da jornada de trabalho do empregado. E no bloco de entrevistas, o juiz Rodrigo Fonseca falou sobre assédio processual. Aguardamos você!